Olá, aqui é Pai Hermes de Xangô, e o tema de hoje da nossa discussão, do nosso diálogo, sempre respeito ao fundamento do outro, à diversidade de Umbanda, Candomblé, Jurema, das religiões de terreiro, é a respeito do corte. O corte como fundamento e o fundamento sem o corte. Por quê esse nome, por que esse título? Porque, infelizmente, apesar das agressões externas que recebemos, nós temos também muitas agressões internas, que é o quê? São casas tanto de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, de outras religiões de terreiro, que se praticam o corte não entendem o irmão que não pratica e vice-versa. Então comecemos pela Umbanda. A Umbanda, no seu fundamento primeiro, ela não tem corte. Entretanto, em virtude da diversidade de ritos, de fundamentos, de segmentos, nós temos sim várias Umbandas que trabalham com o corte. Com relação aos cultos de nação, é mais comum conhecermos casas que praticam o corte. Entretanto, temos outras que, ou desde a sua fundação ou ao longo do tempo, não trabalham o corte. O que é importante perceber é que, nesse segundo caso, casas de candomblé, principalmente, chamemos assim, que não praticam o corte, não se trata de um modismo, mas uma tradição que remonta à África. Então é preciso estudar, é preciso conhecer antes de criticar. Então nós temos em África duas vertentes, dois reinados, chamemos assim, duas cortes, a corte de Ossan e a corte de Exu. A corte de Exu trabalha com a menga, com o sangue vermelho assim chamado, com o egé ou menga. A corte de Ossan trabalha com o sangue verde, que é o sangue extraído das ervas principalmente. Nesse sentido, as duas tradições caminharam paralelamente. E quando vieram para a América, predominou sem dúvida nenhuma a corte de Exu. Entretanto, não temos apenas casas fundadas na tradição da corte de Exu, mas também da corte de Ossan. Isso no Brasil, isso em outros países com cultos afro ou de origem africana, como por exemplo Cuba, onde ao lado da santeria e dos palos, nós temos também o desenvolvimento do chamado culto a Iezã, que não trabalha o corte. Quando chegamos ao Brasil, nós encontramos, como eu disse há pouco, casos de candomblé que não cortam, ou que pararam de cortar com o tempo, ou cortam menos. A maioria das pessoas conhece a referência do pai Agenor de Miranda, que em suas entrevistas, que em seus livros, que em seus textos fala de se fazer um candomblé sem o corte. Isso não é novidade, o pai Agenor de Miranda, que é um grande babalaô, reconhecido por seu trabalho nas casas mais tradicionais de candomblé, e nos segmentos, na hierarquia, na herança de cada casa apontada em seus jogos, Pai Agenor é uma referência muito grande e sempre se colocou dessa forma. Assim como outros pais, como outras mães. Dou o exemplo da minha Iá no Candomblé, Iá Senzarubã, do Ilê Atundê, casa que completou 50 anos em 2024, e deixou de cortar há muitos anos. Muito mal compreendida pela comunidade em geral. Por quê? Porque tanto candomblecistas ou não passaram a considerar esse candomblé como algo cult, que agregaria pessoas como, por exemplo, veganos e vegetarianos, negando assim o corte como se o corte fosse algo inferior. Não. Esse é um preconceito do qual nós não precisamos, porque já é muito impingido a nós como racismo religioso pela sociedade em geral. E a Senzarubã jamais ensinou seus filhos a pensarem dessa forma. Por que é racismo religioso, pai Hermes? Porque se nós pensarmos no corte tradicional muçulmano halal, se nós pensarmos no corte tradicional hebraico, judeu, nós não temos kosher, nós não temos o mesmo preconceito que é impingido às religiões de terreiro. No caso da Umbanda, o preconceito às vezes é às avessas. Nós temos umbandistas que não praticam o corte, que discriminam casas que praticam, mas também temos o contrário. Então, nesta luta interna, quem perde? Todos nós, que não reconhecemos por falta de pesquisa, de conhecimento e mesmo por tolerância e diálogo, não reconhecemos o fundamento como é na casa do outro. Há cerca de 10 anos, aqui na cidade de Piracicaba, onde hoje está o nosso terreiro, nós tivemos um vereador que fez um projeto de lei proibindo o corte no candomblé em Piracicaba, como se isso fosse possível e fosse de competência de uma Câmara Municipal. Essa lei foi aprovada por unanimidade, mas vetada pelo prefeito. À época, um irmão de candomblé disse para mim, mas a Umbanda não se posicionou a respeito disso. E eu coloquei, o irmão não leu um artigo que eu escrevi no jornal mais lido da cidade, em que, como umbandista,
eu defendo um bandista que não pratica o corte e candomblecista que não pratica o corte, eu defendo o direito de meu irmão praticar, porque é um fundamento e tem o seu sentido, a sua razão de ser. Inclusive, neste artigo, eu contesto a fala de um vereador que na Câmara Municipal citou indevidamente Minha Senzarubã, fora de contexto, alegando que o corte é algo primitivo no sentido pejorativo e, portanto, deveria ser evitado. Se eu dei o exemplo como contrapartida à questão do racismo religioso, o exemplo do judaísmo e o exemplo dos irmãos muçulmanos, cujas formas de abate são reconhecidas e praticadas, inclusive, na carne brasileira que é exportada, eu aproveito para citar algo da indústria de massa de Hollywood, que é o filme O Exorcista do Papa. Não estou aqui para analisar os méritos do filme ou contrapor a questão da desobsessão à de exorcismo, mas citar, dando spoiler, evidentemente, uma das cenas iniciais em que a personagem exorcista do Papa retira um espírito obsessor, ou demônio, se assim quiser chamar, de um indivíduo, transfere para um porco, como acontece numa narrativa bíblica atribuído o episódio a Jesus, e depois dessa transferência abate o porco com um tiro. Embora uma prática heterodoxa na Igreja Católica, não se estranha porque se diz o padre agiu em boa fé em benefício daquela pessoa. Ora, se um padre pode abater um porco para curar alguém espiritualmente, por que não se pode fazer isso numa religião de terreiro, seja ela umbanda, candomblé, catimbó, qual seja? Então é importante nós percebermos que existe um preconceito muito grande. As pessoas não entendem, inclusive, que a carne abatida no terreiro usa-se o sangue, usam-se alguns elementos para a renovação do axé e a carne é consumida pela comunidade, inclusive do entorno do terreiro, que às vezes só come carne quando há festa no terreiro. Então é importante considerarmos o contexto e não querermos legislar sem conhecer. Há muitos anos, numa reunião na Câmara Municipal de Campinas, eu vi uma mãe pequena de candomblé, que também é veterinária, lançar o desafio. Eu duvido que alguém encontre bichos mais bem tratados antes do abate no terreiro de minha mãe do que nos frigoríficos ou naquelas comunidades que precedem os frigoríficos e entregam os animais confinados para o abate sem cuidado nenhum. E aqui repito, meus irmãos, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, eu não pratico o corte, mas respeito o irmão que o pratica e assim aprendi e assim defendo. Gostaria de deixar algumas sugestões de leitura e nos comentários deste vídeo vou deixar outras sugestões, inclusive de artigos acadêmicos sobre o tema. A primeira sugestão é um livro curto de minha autoria e o objetivo foi fazer um livro curto e bem acessível, livro esse chamado O Corte, Provocações sobre o Abate Religioso, da editora Pluralidades. E aqui se discute o corte sob os dois aspectos, o corte como fundamento e o fundamento sem o corte, e a importância de se respeitar estas duas formas de fundamentos, na Umbanda, no Candomblé e quaisquer religiões de terreiro. A segunda sugestão é este livro de minha mãe, Iá Senzarubã, minha mãe no Candomblé, poetizando o AG1, o Banquete dos Orixás. Ricamente ilustrado, este livro traz receitas adaptadas para o candomblé chamado sem corte ou sem sangue. Tenho a alegria, o orgulho de ter escrito o prefácio desta obra lançada agora em 2024. Um outro livro que eu quero propor para vocês é o chamado Candomblé Sem Sangue, de Patrício Carneiro Araújo, doutor em antropologia, pós-doutor, e também um babá de candomblé. O subtítulo é Pensamento Ecológico Contemporâneo e Transformações Rituais nas Religiões Afro-Brasileiras. Pai Patrício, ou professor doutor Patrício, é um grande especialista da comensalidade nos terreiros, principalmente no candomblé, e não apenas as religiões de terreiro no Brasil, mas na América Latina de modo geral. Tem uma obra extensa, aqui eu cito apenas um livro, publicado pela editora Apres, mas fica aqui o convite de você conhecer a obra do autor, do professor Patrício. Este livro é de 2019. E um convite geral para terminar é: antes de criticar o fundamento da casa do outro, pesquise pelos livros, visite, passeie, conheça os mais velhos. Quando se conhecem os fundamentos das casas mais antigas de candomblé de Salvador, por exemplo, sede, início do candomblé Queto,
percebe-se quanto há de fundamentos que as pessoas hoje consideram absurdos ou marmotagens ou situações que afrontariam os orixás, mas afrontam apenas o preconceito humano. Mas esses conhecimentos, adquiridos ao longo de uma vida no santo, como se diz popularmente, eu deixo para outros vídeos. Terei o maior prazer em compartilhar com todos e todas, porque sou um eterno aprendiz, um eterno médium em desenvolvimento. Abraço, gratidão e axé.